Fala a mão na massa, ou hands-on, tanto faz. E aí, como é que estão as coisas? Nesse vídeo aqui, eu espero que você entenda de uma maneira mais lúdica o que é que a gente vai fazer na disciplina. No vídeo passado, eu acabei tentando trazer o entendimento para você de que o trabalho de um analista é mais a parte de síntese, é mais de restringir do que de construir. E também eu disse que o que espera-se de um aluno para essa disciplina seria construir modelos, verificar modelos, mas o que são esses modelos, né? E o que é exatamente, o que é essa síntese, esse processo de análise e síntese, o que é que significa isso? Então a ideia desse vídeo é justamente te dar essa explicação, tá? Então, já respondendo de cara a pergunta, o que é que o analista de sistemas sempre faz? Ele entende, analisa e projeta, tá? São essas as três grandes etapas. Primeiro, o que é entender? Né? Quando a gente recebe uma proposta para desenvolver um sistema, a gente vai ter que entender da pessoa que está do outro lado o que é que o sistema precisa fazer. Né? Geralmente esse cara é o cliente. Ele pode também estar junto ou pode ser o usuário também. Pode ser um papel ou os dois ao mesmo tempo. Ou diferentes pessoas. E aí a gente vai ter que extrair as informações do que o sistema deve fazer. Ou seja, vou até refazer essa frase. A gente vai ter que entender qual é o problema dele para poder propor uma solução. Então, nessa nossa tarefa de analista de entendimento, a gente tem que entender do cliente e a gente consegue utilizar algumas técnicas para isso. A gente pode fazer entrevistas, a gente pode observar o trabalho dele no dia a dia, caso ele queira, por exemplo, fazer uma automação do trabalho dele, ou transformar esse trabalho num meio mais digital. Né? A gente pode analisar sistemas legados. O que são sistemas legados? Um cliente chega para você e fala: olha, eu já tenho esse sistema aqui hoje funcionando, mas eu quero um outro sistema porque ele vai fazer coisas melhores do que esse. Então você vai analisar o que o sistema legado tem para propor um sistema melhor, certo? Documentos. Um cliente de uma contabilidade fala: olha, eu tenho aqui toda essa legislação que você vai precisar seguir. Então essa documentação vai servir para você entender como é que o software vai funcionar. Então perceba que a tarefa de analista, a primeira parte de entender, não é trivial. Não é trivial porque vocês vão ver, a gente vai entrar em detalhes das técnicas de entendimento e vocês vão ver que extrair informações do cliente não é uma coisa trivial, ainda mais aqueles que não têm um bom entendimento de computação ou de engenharia de software, que é a maioria das pessoas, acaba sendo a maioria das pessoas. Então, depois que você entende o que o software tem que fazer, algumas rodadas de entendimento com o cliente, aí vamos partir para a segunda fase, que é você entender o que o cliente lhe disse, mas está na hora de delimitar o problema dele. Às vezes o cliente falou coisas que está fora do problema dele, faz parte do domínio, mas às vezes ele nem tem tanta convicção de que aquilo deve fazer parte do problema que você precisa resolver. Então, essa tarefa de analisar é fazer com que você estruture o que você entendeu do cliente em um problema bem definido e você consiga cortar essas arestas do cliente, tá? Uma vez que você faz essa análise, você entende bem qual é o problema, aí você vai partir para a parte da solução. O analista ele constrói modelos em dois níveis, em dois sentidos. Modelos no nível do problema, para que você entenda melhor o que é que o cliente pediu, e o modelos para a solução, que vai estruturar como é que a sua solução vai trabalhar. Tá? Nessa parte de projetar, existe uma relação muito forte com a área de arquitetura de software, que é algo que a gente aprende na disciplina de engenharia de software, por exemplo. O que é projetar? É você construir modelos que consigam ajudar os seus desenvolvedores a definirem, a construírem aquilo que você está pedindo.
Aqui eu estou trazendo algumas analogias. É evidente que não são esses os modelos para projetar sistemas, mas, por exemplo, para uma casa, qual seria um modelo interessante, o projeto de uma casa? É a planta baixa. O do carro, você também faz um desenho para que as pessoas entendam como é que o carro vai ser construído, as formas dele. Mesma coisa para um foguete, etc. Então, o analista, em um alto nível de abstração, ele faz isso. Entende, analisa e projeta, certo? No final, ele sai com uma boa descrição do problema que ele está atacando e com uma proposta de solução para o seu time desenvolver. Aqui eu já dou exemplos clássicos de quais são modelos que auxiliam no entendimento, na análise e no projeto do sistema. Esse diagrama, por exemplo, é um diagrama da OML chamado diagrama de casos de uso. O foco dele é estruturar bem o problema que vai ser resolvido no software. Então ele vai aqui nesses balõezinhos dizer quais são as funcionalidades que o software teria e quem é que vai executar essas funcionalidades. Esse diagrama, por exemplo, de componentes, já é um diagrama que define mais a solução do sistema. Aqui ele diz que vai ter o cliente, que vai se comunicar via HTTP com um lado servidor ou com a camada de controller, até chegar lá na base de dados e por aí vai, ou diretórios de arquivos. Aqui ele já descreve como é que o comportamento do sistema ele ocorre. O sistema começa com essa atividade, se isso acontecer ele vai para cá, se não vem para cá. Então aqui também descreve a solução. Aqui é uma forma também de descrever a sequência de passos, né? Ele começa com isso e aí pega uma resposta. E aí vai continuando o seu fluxo de funcionamento. Tá? Então percebam que são modelos que vão ajudar a entender tanto o problema quanto a solução. Essa é a tarefa de análise e projeto. Tá? A tarefa de análise de sistemas ela está incluída num processo de desenvolvimento de software. Na engenharia de software eu explico bem todas essas atividades, mas a parte de análise de sistemas ela se encaixa principalmente nessas duas etapas aqui. Análise é a fase da engenharia de software onde você se preocupa em entender o que é que o sistema faz. Então o analista ele vai trabalhar aqui para construir modelos de entendimento do sistema. E design é aquela parte onde você projeta a solução que você quer codificar. E é aqui que também te escreve, desenha modelos para que o time de desenvolvimento entenda como a sua solução ela vai se estruturar na realidade, tá? E é nessa fase aqui que a gente também vai tomar várias decisões para garantir que a qualidade do sistema seja aceitável para os nossos clientes, em termos de eficiência, disponibilidade, etc. Certo? Então é nesse contexto que a nossa disciplina vai trabalhar. Um pouco de histórico, né? E como é que surgiu a questão, até chegarmos, por exemplo, ao ML, algumas linguagens de modelagem. Nos anos 50 e 60, a análise era feita de maneira improvisada, ou seja, não existia técnica, não existia uma linguagem para poder auxiliar nesse contexto, né? Nos anos 70 mudou um pouco quando começou-se a criar o projeto estruturado, modelagem, entidade e relacionamento, máquinas de estado, né? Projeto estruturado, por exemplo, é muito comum em linguagens procedurais como C, como Pascal, como Fortran, COBOL. Então, foi uma proposta para análise de sistemas estruturados, né, do paradigma procedural. A modelagem entidade e relacionamento é uma modelagem mais para bancos de dados, modelagem de dados. E a máquinas de estados finitos, a gente também, só um parênteses, a gente também vai verificar um pouco o modelagem de entidade e relacionamento aqui. Máquinas de estado finitos, aí é mais uma verificação de sistema, como é que ele se comportaria em tempo de execução, tá? Na década de 80, houve mais avanço nessa parte e o projeto estruturado evoluiu para uma especificação chamada análise estruturada, né, que era uma técnica de especificação para sistemas procedurais um pouco mais robusta
Surgiu também o CSP, que era uma técnica de modelagem para sistemas concorrentes, que essa eu cheguei até a ver algumas coisas, ela é bem densa, é uma linguagem. E a Z, que é uma linguagem de especificação para métodos formais. Tá? E nos anos 90 que começaram a chegar as linguagens orientadas a objetos, vieram com mais força o seu uso, e aí surgiu a análise orientada a objetos, que foi uma... Tá bem torto isso aqui, né? Que foi uma análise que a gente utiliza hoje em dia, né? O ML, ela é baseada na análise orientada a objetos. Então, é uma coisa que vem sido largamente utilizada para analisar sistemas. Ontologias é uma área mais acadêmica, onde a gente tenta classificar o conhecimento de uma determinada forma, certo? Então, e nos anos 2000 surgiu o mapeamento objeto relacional, que é uma forma de relacionar seu sistema orientado a objetos com o seu banco de dados. Então, é uma forma de você modelar o relacionamento entre as suas classes e as suas tabelas de banco de dados, por exemplo. Tá? Então, esse é um histórico, mais ou menos, bem alto nível. E quais são os benefícios da gente poder, da gente tomar uso da análise de sistemas? Né? Primeiro é que a gente consegue gerenciar a complexidade. Quando você entende um sistema detalhadamente, um sistema que é complexo, você consegue fazer com que a complexidade dele ela acaba se dissolvendo entre os determinados módulos, componentes, as partes dos seus sistemas que você organizou. Você acaba diluindo a complexidade entre elas. Se eu tenho um sistema que é desse tamanho, se eu quebrar ele aqui em algumas partes, eu vou ter complexidades menores para poder gerenciar, tá? Comunicação, quando a gente constrói modelos, ainda mais com linguagens que são largamente utilizadas, a gente consegue se comunicar melhor com os membros da equipe de desenvolvimento, por exemplo. É difícil a gente às vezes expressar uma ideia nossa de um sistema complexo para uma equipe, mas quando você tem um modelo, você se comunica mais fácil. Redução de custos, porque o gerenciamento dessa complexidade, o entendimento melhor dos sistemas pode evitar que problemas surjam lá na frente. Então é melhor você analisar do que já sair codificando. Você vai ganhar muito mais. Quanto mais complexo for o sistema, mais você ganha nesse sentido, tá? E uma predição de comportamento futuro. Ao desenhar um sistema, você sabe que, por exemplo, você sabe que ao desenhar aqui essas relações, você sabe que esse sistema ele está com a dependência de muitos outros módulos. Então você pode prever que no futuro isso aqui pode causar um problema de performance, por exemplo. Então isso vai fazer com que você reflita e possa redesenhar um modelo e quebrar, por exemplo, esse sistema em outros, né, para que você diminua aquele problema que você previu, tá? Então esses são os benefícios maiores da utilização de técnicas de análise de sistemas. E aí eu vou fazer um convite para você, né? Uma vez que você entende o que é análise de sistema, né, eu gostaria que você selecionasse, pensasse no último software ou programa que você desenvolveu. Pegue aquele problema e tente descrever ele, represente ele para nós. Pode ser através de desenho, pode ser através de texto, pode ser através do que for, de uma linguagem que você já conheça. E eu gostaria que você, ao terminar essa parte, você pudesse trazer o resultado da modelagem para a gente discutir no nosso checkpoint, tá? Nosso primeiro checkpoint vai envolver a discussão das vantagens e desvantagens da gente criar os nossos próprios modelos, certo? Aí eu queria que você, além de descrever isso, que na sessão você pudesse descrever como é que você fez para chegar nesse modelo que você criou, e aí você apresente para nós, e terceiro ponto, você descreva as vantagens de utilizar esse modelo que você criou, certo? Então é isso. Dá uma checada no cronograma para verificar a data do nosso checkpoint e a gente faz a discussão dos resultados lá, tá? Um abraço.